Meu filho faleceu há 1 ano e minha nora me bateu e me expulsou de casa. Então, a irmã dela me encontrou no metrô. Entre no metrô agora, há algo que você precisa ver. Quando vi o que era, fiquei sem chão. Eu nunca pensei que um dia sentiria saudade até dos momentos mais simples, como ouvir o barulho das chaves do meu filho na porta ao voltar do trabalho. Jorge era meu mundo, meu orgulho, meu menino. E quando ele se foi, num acidente brutal que ainda ecoa nos meus ouvidos, metade da minha alma foi com ele. A outra metade, minha nora tentou destruir. O nome dela era Fabiana, e durante os 9 anos em que esteve casada com meu filho, eu achei que ela fosse apenas fria, distante. Mas depois da morte dele, descobri que ela era algo muito pior. No funeral, ela sequer segurou minha mão, nem me olhou nos olhos. E 3 meses depois, começou a mostrar quem realmente era. Ela tomou posse da casa, das roupas, do carro e até das roupas que eu mesma havia dado ao meu filho. Mas eu tentei ser paciente. Eu pensava, ela está sofrendo, ela vai melhorar, ela precisa de mim. Só que a verdade é que ela nunca precisou de mim. Ela me usava. E quando percebeu que eu não tinha mais nada para oferecer, ela se transformou. Tudo começou com pequenas agressões, escondidas do mundo. Um empurrão na cozinha, um puxão de braço, frases venenosas sussurradas enquanto lavávamos louça. Velha inútil. Seu filho te sustentava, né? Pois agora quem manda aqui sou eu. Você só está viva porque ninguém mais te quer. Eu aguentava calada, porque eu ainda estava de luto, porque meu corpo estava fraco, porque minha alma estava quebrada, mas também porque eu tinha esperança de que ela parasse. Mas ninguém que começa com crueldade para por conta própria. Até que numa tarde chuvosa, ela explodiu. A chuva batia forte nas janelas. Eu estava no quarto organizando fotos do meu filho, para não esquecê-lo nem por 1 segundo. Ela entrou no quarto sem bater. "O que você está fazendo com isso?" perguntou, pegando uma das fotos. "Guardando, Fabiana. São lembranças." Ela olhou para a foto de Jorge como se fosse lixo e rasgou. Rasgou diante de mim. Eu gritei. "Não! Era a minha foto favorita." Ela riu. "Tudo o que é seu me irrita, inclusive você." E então me bateu. Um tapa tão forte que meu rosto ficou quente, ardido como se queimasse. Meu ouvido zuniu. Meus olhos encheram de lágrimas. "Saia dessa casa," ela disse, abrindo a porta com brutalidade. "Agora, antes que eu faça pior." Eu estava fraca. Eu estava sozinha. Eu estava sem ninguém. Ela empurrou minha mala no corredor. Empurrou a porta e me expulsou. Chovia tanto que o céu parecia chorar por mim. Eu descia a rua tropeçando, com o rosto ardendo, a alma doendo, as pernas tremendo. A única coisa que eu conseguia repetir era: "Por que, meu Deus? Por que isso está acontecendo comigo?" Eu perdi meu filho, eu perdi meu lar. E naquele momento, eu achava que tinha perdido também minha dignidade. Peguei o metrô porque não tinha para onde ir. Eu não queria que meus irmãos me vissem naquele estado. Eu não queria envergonhar Jorge. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha falhado como mãe. Mas enquanto eu esperava no banco frio da estação da Sé, abraçando minha mala, minha blusa molhada grudada na pele, ouvi uma voz atrás de mim. "Esmeralda?" Era Carina, a irmã mais nova de Fabiana. Eu não entendia. Carina sempre foi a mais reservada da família. Nunca me tratou mal, mas também nunca se aproximou de verdade. Ela correu até mim, ofegante. "Meu Deus, o que ela fez com você?" Eu tentei esconder o rosto, mas ela puxou minha mão com firmeza. "Esmeralda, olhe para mim. Eu sei o que aconteceu. Eu sei de tudo, mas você não sabe." Meu coração acelerou. "Como assim?" Carina segurou meu braço. "Entre no metrô agora comigo. Há algo que você precisa ver. Algo que vai mudar tudo." Eu tremi. "Carina, eu não posso. Eu estou cansada. Eu não sei se..." Ela me interrompeu com urgência. "Se você não vier agora, pode ser tarde demais. Você precisa ver com seus próprios olhos." Quando ouvi aquilo, senti meu peito estremecer, como se meu coração avisasse que havia algo ainda maior do que a agressão, maior do que a expulsão, maior do que a dor da perda. Algo escondido, algo maligno, algo que envolvia meu filho. Carina puxou meu braço com mais força. "Esmeralda, por favor. Se você soubesse o que eu sei, já estaria dentro do metrô."
Minhas pernas estavam fracas, mas minha coragem era maior. Eu entrei. O metrô partiu. As luzes do túnel passaram rápidas, iluminando e escurecendo meu rosto num piscar contínuo. Karina respirou fundo e disse a frase que me faria perder o chão. Esmeralda, o que eu vou te mostrar prova que a Fabiana não só te expulsou, ela também mentiu sobre a morte do Jorge. Meu corpo inteiro gelou. O metrô andava, mas o meu mundo parou. Como assim, Karina? Minha voz saiu baixa, quebrada. Ela abriu a bolsa, puxou um envelope pardo, entregou para mim. Aqui dentro está a verdade que ela escondeu de você por 1 ano. Eu engoli seco e abri devagar. Quando meus olhos viram o primeiro papel, senti o sangue sumir do meu corpo. O metrô continuava andando, mas eu desmoronei por dentro. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui puxar o conteúdo do envelope. Karina observava cada movimento meu, como quem sabe que está prestes a destruir a última ilusão de alguém, mas entende que isso é necessário. Dentro do envelope havia uma foto impressa, tirada no dia do acidente, um relatório médico, um recibo de transferência bancária, um pendrive preto, sem marca, sem identificação, e uma carta dobrada, escrita à mão. O metrô avançava rápido pelos túneis escuros, mas eu parecia afundar em um abismo ainda mais profundo. Karina, murmurei, por que isso estava com você? Ela respirou fundo. Porque eu encontrei escondido no quarto da minha irmã, e quando eu vi o nome do Jorge, eu soube que aquilo não podia ficar lá. Meu coração latejava. Peguei primeiro a foto e quase deixei cair no chão. Era Jorge, meu filho. Mas não era o Jorge morto no acidente, nem o Jorge sorrindo em vida. Era Jorge ferido, ainda vivo, sendo colocado dentro de uma ambulância. Eu senti meu corpo inteiro gelar. Essa foto... Minha voz falhou. Essa foto nunca apareceu na investigação. Karina segurou meu braço. Porque Fabiana a escondeu. Ela roubou do prontuário antes que você visse. Eu comecei a respirar rápido. Karina continuou. Esmeralda, seu filho não morreu na hora. Minhas mãos ficaram frias como pedra. O quê? Ele chegou com vida ao hospital. Fraco, muito ferido, mas vivo. Senti uma dor aguda no peito. Era como se meu coração, já rachado, tivesse quebrado de novo. Eu mal conseguia falar. Ela me disse que ele morreu na hora, que não deu tempo nem de conversar com ele. Karina balançou a cabeça, triste. Ela mentiu. Um tremor percorreu minhas pernas. Eu continuei olhando a foto, sentindo o chão desaparecer. O relatório médico tinha algo ainda pior. Paciente deu entrada consciente. Pediu: chamem minha mãe. Meu mundo caiu. Eu tapei a boca com a mão, tentando não gritar. Meu filho, meu menino, meu Jorge, me chamou. E eu não fui, porque ela não deixou. Karina apertou minhas mãos com força. Esmeralda, tem mais. Tem algo que eu não sei como você vai reagir, mas você precisa saber. Peguei o terceiro item. Um recibo de transferência bancária, datado 12 dias antes do acidente. O nome do remetente: Jorge A. da Silva. O nome do destinatário: Fabiana de Moura. O valor: R$ 480 mil. Um valor que eu sabia perfeitamente de onde vinha. Era a venda de um terreno que Jorge tinha herdado do meu pai. Um terreno que ele prometeu guardar para fazer algo bonito para a gente, como dizia. Eu senti um nó se formar na garganta. Isso foi antes do acidente. Eu sussurrei. Karina concordou. Sim, e Jorge contou para mim que ela o pressionou. Disse que iria deixá-lo se ele não vendesse, e que precisava daquele dinheiro para um plano importante. Meu estômago virou. Era como se tudo estivesse se alinhando como peças de um quebra-cabeça macabro. Respirei fundo e peguei o próximo item, o pendrive preto. Meu coração avisou. Esmeralda, esse pendrive vai destruir sua alma. Karina tocou meu ombro. Eu ouvi o conteúdo e vou te preparar. Você vai ver algo que Fabiana jamais queria que alguém soubesse. Meu peito doeu. É sobre o acidente? Karina fechou os olhos. É sobre o que aconteceu antes do acidente. Eu senti vontade de vomitar. Minhas mãos tremiam, mas o metrô seguia firme pelos trilhos. E então sobrou apenas um item: a carta. Um papel amarelado, dobrado tantas vezes que parecia ter atravessado meses escondido. Eu abri e reconheci a caligrafia. Era a letra do meu filho. Meu mundo paralisou. Meu filho, antes de morrer, tinha escrito algo. E não era para Fabiana.
Era para mim. Respirei fundo e comecei a ler. As primeiras linhas fizeram meu coração parar. Mãe, se você está lendo isso, é porque eu desconfiei certo. Eu não estou seguro e preciso te contar algo sobre a Fabiana. O metrô continuou avançando, mas eu não ouvia mais nada além do som do meu próprio coração. Continuei lendo. Mãe, ela não é quem você pensa. Ela está envolvida em algo perigoso. Eu ia contar depois do trabalho, mas tenho medo de ser tarde demais. Minhas mãos suavam. Karina segurou meu braço. Esmeralda, tem mais. Eu continuei com a alma tremendo. Se algo acontecer comigo, não deixe ela te enganar. Ela tem ligação com alguém que você conhece. Não confie em ninguém da família dela. Mãe, eu te amo. E me desculpe. Eu perdi o controle e chorei ali mesmo dentro do metrô, enquanto dezenas de pessoas passavam pela plataforma sem perceber que minha vida estava sendo partida ao meio. Karina então disse baixinho, como quem carrega um segredo pesado demais. Esmeralda, seu filho descobriu algo grave, algo que Fabiana esconde há anos, e ela sabia que ele ia contar. Eu respirei fundo, engolindo o choro. Karina, o que foi que ela fez? A irmã olhou bem fundo nos meus olhos e disse: o pendrive tem a resposta. Meu corpo inteiro arrepiou. O que tem dentro dele? Karina segurou minha mão com força, respirou fundo e respondeu: a última ligação que Jorge fez, gravada automaticamente pelo celular dele. Uma ligação que Fabiana atendeu e que ela achou que tinha apagado para sempre. Eu tremi. Ele ligou para mim? Karina negou lentamente. Não, Esmeralda. Ele ligou para alguém que você nunca imaginou. Quem? Perguntei com a voz fraca. Karina engoliu seco e disse quase em sussurro: ele ligou para a irmã de Fabiana. Eu fiquei sem ar. Para. Você? Karina balançou a cabeça. Não, Esmeralda. Eu tenho outra irmã. E então, com a voz mais baixa que já ouvi alguém usar, ela completou: uma irmã que você achava que tinha morrido há 15 anos. Meu corpo inteiro congelou. Eu senti uma vertigem. Karina respirou profundamente e disse a frase que rasgou minha alma. Esmeralda, prepare-se. A ligação revela quem realmente estava com ele nos minutos antes do acidente. Eu fechei os olhos e soube. Nada seria igual depois daquilo. O metrô parou na Estação Paraíso, mas dentro de mim tudo continuava desabando. Eu segurava o envelope com tanta força que minhas mãos suavam, e mesmo assim parecia que ele podia escapar dos meus dedos a qualquer momento, porque parte de mim ainda queria acreditar que tudo não passava de um engano. Mas não era. Karina me guiou até um banco vazio dentro da estação, um pouco afastado do fluxo de pessoas. O cheiro de metal, o vento quente que vinha do túnel, o barulho grave dos trilhos, tudo parecia amplificado pela batida do meu coração. Esmeralda, ela disse, com uma seriedade que eu nunca tinha visto. Agora você vai ouvir o que seu filho tentou te dizer no dia em que morreu. Meu estômago se revirou. Você já ouviu? Perguntei. Ela assentiu, hesitante, e seus olhos marejaram. Ouvi, e desde então não durmo mais. Meu corpo inteiro ficou gelado. Karina tirou da bolsa um notebook pequeno, antigo, mas funcional. Colocou o pendrive na entrada lateral. A tela ficou preta por vários segundos que pareceram uma eternidade. Eu respirei fundo. Karina, se isso for algo que eu não possa suportar, ela segurou minhas mãos. Você já suportou perder seu filho, agora só vai enfrentar a verdade. A tela finalmente acendeu. Um único arquivo apareceu. Áudio 2410, última ligação. MP3. Meus olhos se encheram de lágrimas. Esse é o dia do acidente, murmurei. Karina clicou no arquivo. No primeiro segundo, tudo o que eu ouvi foi estática. Então, a voz do meu filho, a voz do meu Jorge, trêmula, ofegante, assustada. Alô? Alô? Você tá me ouvindo? É urgente! Meu peito se fechou. Era a última vez que eu ouviria a voz dele viva. E não era calma, não era alegre, não era minha. Era a voz de um homem em perigo. Karina murmurou. Ele estava ligando enquanto dirigia. Já estava nervoso antes do acidente. Eu segurei o banco para não cair. Então, a gravação continuou. Desta vez, com outra voz. Uma voz feminina. Mas não era a minha. E não era a de Fabiana. Era uma voz mais grave, mais fria,
com um sotaque leve que eu não reconheci. Jorge, eu já falei para você não ligar para este número. Fale baixo. O que aconteceu? Meu coração parou. Quem é essa mulher? Perguntei com a voz trêmula. Karina baixou os olhos. Continue ouvindo, você vai entender. Jorge respondeu apavorado. Descobri tudo. Fabiana mentiu para mim. Ela tá envolvida, sim. Ela estava lá ontem. Eu vi a mensagem apagada. Eu não posso voltar para casa. Eu tapei a boca. Fabiana. Envolvida em quê? Meu filho continuou. Olha, minha mãe corre perigo. Eu também. Vocês precisam se afastar dela agora. A mulher respondeu irritada. Eu avisei que essa história ia dar errado. Eu avisei que sua mulher não era confiável. Meu sangue gelou. Que história era aquela? Do que eles estavam falando? Jorge então disse algo que fez minhas pernas fraquejarem. Você tem que vir comigo agora. Você sabe demais. E minha mãe precisa da verdade. A mulher respirou fundo, e então ela disse algo que destruiu o ar ao meu redor. Eu vou encontrar você na saída leste, mas, Jorge, sua mãe não pode saber quem eu sou. Eu senti meu coração disparar. Karina colocou a mão no meu ombro, firme. Esmeralda, prepare-se. E então Jorge sussurrou com voz quebrada. Eu sei quem você é. E eu sei por que desapareceu da nossa vida 15 anos atrás. Meu corpo congelou completamente. 15 anos atrás. 15 anos. Karina respirou fundo. E então veio a voz da mulher dizendo: Eu não desapareci. Me expulsaram. E agora você está pagando por proteger a pessoa errada. Meu mundo rodou. Eu sabia exatamente de quem ela estava falando, mas não conseguia aceitar. Karina pressionou meu ombro. Esmeralda, essa voz é familiar, não é? Eu engoli seco. Ela abriu mais o volume. E a voz falou. Jorge, eu sou a única que ainda tenta te salvar. Eu apertei os olhos, mas não havia como negar. Eu conhecia aquela voz. Era uma voz que eu tentei esquecer. Uma voz que me machucou profundamente no passado. Uma voz que eu enterrei dentro de mim como quem enterra um trauma. E então Jorge disse, com toda a dor do mundo: Eu devia ter te procurado antes, minha irmã. O metrô pareceu explodir dentro da minha cabeça. Eu fiquei sem ar, sem chão, sem voz. Karina confirmou o que eu temia. Sim, Esmeralda, aquela mulher era sua filha desaparecida. A filha que você acreditava que tinha morrido há 15 anos. Meu coração bateu tão forte que doeu. Minha filha, viva? Karina assentiu, com os olhos marejados. E ela estava tentando salvar o Jorge. A gravação continuou, mas eu já não ouvia mais nada. Minhas lágrimas escorriam quentes, porque naquele momento eu soube. Meu filho morreu tentando proteger alguém. E alguém tentou proteger ele. E essa pessoa era minha filha, minha menina perdida, minha filha arrancada de mim, a criança que desapareceu sem deixar rastro. E Fabiana sabia. Fabiana sempre soube. E mentiu por anos. Eu apertei o envelope contra o peito, e pela primeira vez desde que Jorge morreu, senti algo novo. Força. A força de uma mãe que acabou de descobrir que 2 partes de sua alma foram ameaçadas e que agora vai atrás da verdade. Doerá, sangrará, machucará, mas eu vou, nem que seja rastejando. Respirei fundo, engoli a lágrima, olhei para Karina e disse: Eu quero ver o resto do áudio. Karina hesitou. Esmeralda, tem mais coisas duras? Eu ergui o queixo. Eu já perdi um filho, não tenho mais medo de nada. Ela deu play novamente. E o que ouvi a seguir mudaria meu destino para sempre. Karina ajustou o volume. Meus dedos apertavam o banco gelado da estação. O barulho do metrô passando no trilho ao lado ecoava como um rugido distante, mas dentro de mim outro rugido crescia. O rugido da verdade. A gravação voltou a tocar. A voz do meu filho estava trêmula agora. Eu ouvia o som do motor do carro acelerando ao fundo. Eu tô indo. Estou chegando perto. Por favor, fica onde você tá. Não entra em lugar nenhum. Eles estão me seguindo. Meu sangue gelou. Quem estava seguindo meu filho? E a voz da mulher, minha filha perdida, respondeu: Jorge, escute. Se você vir o carro preto, não pare. Karina olhou para mim. O carro preto apareceu na filmagem do acidente. Meu estômago revirou. A gravação continuou. Jorge, tem alguém vindo atrás de mim também. Jorge, acelera!
É a mesma pessoa de ontem. A respiração do meu filho ficou ofegante. A Fabi sabe que você falou comigo? E então, pela primeira vez, ouvi o nome dela sendo dito pela voz da minha filha. Claro que sabe. A Fabiana descobriu tudo. Você tem que sumir, Jorge. Sumir. Eu arquejei. Karina apertou minha mão. Ela estava tentando salvar ele, Esmeralda. A gravação seguia. Meu filho sussurrou. Eu queria ter contado para minha mãe, mas ela não ia acreditar que você estava viva. A mulher, minha filha, respirou fundo. Meu nome é Helena, Jorge. Eu não sou um fantasma. Eu estou viva. E você também vai ficar, se me escutar. Helena. Minha filha desaparecida. Minha Helena. O nome que eu não pronunciava há 15 anos porque doía, porque me rasgava por dentro. Eu chorei silenciosamente. O metrô apitou, mas era como se eu estivesse em outro mundo. Então, algo mudou na gravação. Uma buzina alta, um freio, meu filho praguejando. Droga! O carro preto! Ele tá fechando a pista! Helena, eles sabem do dinheiro, eles sabem da venda, eles sabem da conta no nome da sua mãe. Eu fiquei sem ar. Karina segurou meu ombro. Esmeralda. Fabiana usava a conta da própria mãe para esconder transações. Era onde estavam caindo os depósitos grandes. Eu senti meu coração bater forte demais. Então veio outra voz na gravação. Uma voz feminina, mais diferente, cínica, arrogante, cruel. A voz de Fabiana. Para o carro, Jorge. Eu tapei a boca. Ela estava dentro do carro preto. Ela estava lá. Ela estava perseguindo meu filho. Ela estava envolvida na emboscada. Meu mundo caiu. A gravação continuou. Eu disse para você não mexer nos meus arquivos. Agora, tudo saiu do controle. O dinheiro era meu, Jorge. Você me deve. Meu corpo inteiro se arrepiou. Karina murmurou. Ela dizia que Jorge era o problemático. Mas olha isso. A voz de Helena gritou. Jorge, não para. Não escuta ela. Continua, pelo amor de Deus. E então, o barulho que destruiu minha alma. Um impacto. Vidro estilhaçando. Freadas. Um grito abafado. E depois, silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu peito ardia. Karina fechou o notebook, respirando fundo. Eu fiquei imóvel. Imóvel como uma pedra. Imóvel como quem acabou de ver a própria vida sendo rasgada. Então perguntei, com a voz mais fraca que já tive. O acidente? Não foi acidente? Karina fechou os olhos. Não, Esmeralda. Eles perseguiram Jorge, encurralaram ele. E a Fabiana estava no carro preto, dando ordens. Ela queria o dinheiro que ele tinha escondido dela. Ela queria tudo. Senti uma chama forte nascer dentro do meu peito. Não era dor, não era medo. Era ódio justo. Era indignação de mãe. Era a força do amor de uma mulher que já perdeu demais. Eu me levantei com dificuldade, mas de pé. Karina. Minha voz saiu firme. Minha filha está viva. Ela assentiu. Sim. E Fabiana sabia. Sabia. Eu cerrei os punhos. E a morte do Jorge, ela teve culpa. Ela fez parte. Karina assentiu de novo. Sim. Em mim, algo mudou naquele instante. Eu não era mais a mulher que saiu de casa com uma mala e um rosto machucado. Eu não era mais a mãe que engoliu humilhações por um ano. Eu não era mais a viúva frágil. Eu era Esmeralda, mãe de Jorge e mãe de Helena. E alguém mexeu com meus filhos. E isso eu não perdoo. Karina respirou fundo. Esmeralda, agora vem as partes mais difíceis. Você vai precisar de força para o que está por vir. Eu desviei o olhar para os túneis escuros. Eu já encontrei minha força. Ela arregalou os olhos. Quando? Olhei para ela e respondi. No momento em que ouvi meus filhos falando juntos depois de 15 anos. No momento em que percebi que meu filho morreu tentando nos unir. E no momento em que descobri quem realmente matou a paz da minha família. Karina engoliu seco. O que você vai fazer agora? Eu respirei fundo. Vou atrás da minha filha e vou destruir quem destruiu meu filho. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. Quando deixamos a estação do metrô, o céu estava nublado como se carregasse o peso da minha alma. Eu caminhava ao lado de Karina com o pendrive na mão, apertando-o contra o peito como se fosse o coração do meu filho que restava. O vento frio cortava meu rosto, mas dentro de mim havia fogo. O fogo da verdade, o fogo do amor, o fogo da injustiça e, acima de tudo,
O fogo da determinação. Eu repetia para mim mesma: minha filha está viva. Minha filha está viva. Karina me olhou de lado. Esmeralda, antes de irmos atrás da Helena, precisamos voltar 15 anos no tempo, para o dia em que sua filha desapareceu. Meu estômago revirou. Eu não gostava de lembrar daquele dia. Era como tocar numa ferida que nunca cicatrizou. Ainda assim, eu assenti. Diga o que descobriu. Ela respirou fundo. Você lembra que a polícia disse que ela fugiu? Eu fechei os olhos. Lembro. Eles disseram que crianças daquela idade às vezes fogem por rebeldia, que adolescentes em crise somem por alguns dias, que ela voltaria. Mas ela nunca voltou. Karina tocou meu braço. Esmeralda, a Helena não fugiu. Ela foi retirada de casa. Meu corpo gelou. Como assim? Karina olhou ao redor, checando se alguém ouvia. A mãe da Fabiana, a dona Ruth. Meu coração apertou. Eu conhecia aquela mulher, fria, controladora, sempre com olhos julgadores. Karina continuou. A dona Ruth tinha uma dívida antiga com o pai da Fabiana, e ela acreditou que podia pagar essa dívida oferecendo ajuda. Que tipo de ajuda? Karina hesitou, e então murmurou. Ajuda ilegal. Ajuda suja. Ajuda que levou sua filha embora. Eu fiquei sem ar. Karina, está dizendo que a mãe de Fabiana levou minha filha? Ela negou com a cabeça. Não exatamente. Ela entregou. O chão sumiu. Eu segurei o banco da praça para não cair. Entregou minha filha? Para quem? Karina olhou para mim com os olhos marejados, para uma mulher chamada Lígia. Meu corpo inteiro arrepiou. Lígia. Eu conhecia esse nome. Era uma mulher que vivia no bairro vizinho, anos atrás. Tinha fama de ser envolvida com adoções informais, o tipo de pessoa que muita gente tem medo de citar. Eu senti um nó no estômago. Ela... Minha voz saiu trêmula. Ela pegou minha filha? Karina respirou fundo. Pegou e desapareceu. E nunca mais trouxe Helena de volta. E sua nora, a Fabiana, sempre soube. O vento soprou forte, levantando meus cabelos. Eu senti minha alma incendiar. Karina, murmurei, por que você nunca contou isso antes? Karina começou a chorar. Porque eu tinha minha mãe dizia que se alguém abrisse a boca, coisas ruins aconteceriam. Porque a Fabiana era protegida pela família. E porque eu era covarde. Eu toquei o rosto dela. Você não é covarde. Covarde é quem não busca redenção. E você está buscando. Ela soluçou. Ainda não terminou, Esmeralda. Eu respirei fundo. Diga, existe uma pessoa que viu tudo acontecer no dia em que a Helena desapareceu. Meu coração disparou. Quem? Karina olhou para trás e fez um sinal. Uma sombra se aproximou devagar. Uma mulher magra, de cabelos presos, olhar cansado, mas com um ar de quem carregava segredos demais. Quando ela chegou perto, eu a reconheci. Meu corpo travou. Era Rosa, a vizinha que morava em frente à minha casa 15 anos atrás. Eu me levantei devagar. Rosa, você sumiu? Você se mudou no dia seguinte ao desaparecimento da Helena? Ela fechou os olhos, dolorida. Eu fui obrigada a ir embora. Obrigada? Por quem? Ela respirou fundo. Pela mãe da Fabiana. Meu sangue gelou. Rosa segurou minhas mãos. Esmeralda, eu vi a Helena ser colocada no carro daquela mulher. Eu vi ela gritar por você. Eu vi ela esticar os braços. Mas quando eu tentei contar, fui ameaçada. Me disseram que se eu falasse com você, eu nunca mais veria meus filhos. Meu coração ficou em pedaços. Ela chorou. Eu chorei. Karina chorou. E então, Rosa tirou algo da bolsa. Um envelope. Eu guardei isso por 15 anos. Foi a única coisa que consegui salvar antes que levassem sua filha. Meus dedos tremeram. Eu abri o envelope. Lá dentro havia uma correntinha infantil, pequenina, com uma letra H pendurada. A correntinha que eu coloquei no pescoço da Helena no dia em que ela fez 5 anos. Eu levei a mão à boca, sem conseguir respirar. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Rosa sussurrou. Eles jamais deveriam ter feito isso com você. Nem com o Jorge, nem com a Helena. Eu senti a força da minha alma voltar, como uma onda gigante. E então falei, com a voz de uma mulher que perdeu o que tinha de mais precioso, mas ganhou algo ainda maior. Coragem. Agora chega. Chega de silêncio. Chega de medo. Chega de destruírem a minha família. Karina segurou meu braço. Rosa assentiu. E eu, Esmeralda, 66 anos. Finalmente entendi que minha dor não era fraqueza. Era prova. Era arma. Era justiça esperando para nascer. E eu ia atrás da minha filha, nem que fosse a última coisa que eu faria nesta vida. A correntinha com a letra H
Pesava na minha mão como se fosse feita de chumbo. Eu a segurei com tanto cuidado que parecia estar tocando o próprio coração da minha filha. Rosa me observava em silêncio, com os olhos marejados. Karina, ao meu lado, parecia tão nervosa quanto eu. Rosa, minha voz saiu baixa, trêmula. Você sabe para onde levaram minha filha? Ela respirou fundo, limpou as lágrimas com a manga da blusa e disse: Sei, mas nunca tive coragem de dizer. Eu engoli seco. Diga agora, eu não tenho mais tempo para medo. Ela assentiu, olhou para os lados, certificando-se de que ninguém ouvia, e então, Helena foi vista pela última vez em Guarulhos, perto do aeroporto. A mulher que a levou, essa tal Lígia, costumava trabalhar com adoções internacionais clandestinas. Senti meu estômago virar. Você está dizendo... Minha voz falhou. Que tentaram levar minha filha para fora do país? Sim, Rosa confirmou. Mas algo deu errado. Parece que a criança que ia sair era outra, e Helena estava no lugar errado na hora errada. Depois disso, a rede se desfez e a menina sumiu. Um arrepio percorreu minha espinha. Helena, minha filha, desaparecida há 15 anos. Fruto não de um acidente, nem de uma fuga, mas de um tráfico ilegal de crianças. Eu pressionei a correntinha contra o peito. Por que ninguém me disse isso antes? Rosa suspirou com culpa. Porque a mãe da Fabiana tinha amigos em posições perigosas. Porque ela me ameaçou. Porque eu era pobre e tinha medo por meus filhos. Porque... Sua voz quebrou. Eu fui fraca. Eu segurei a mão dela. Rosa, você foi mãe. E mães têm medo. Mas agora... acabou. Agora você não está sozinha. Ela chorou com alívio. Karina respirou fundo. Esmeralda, tem mais uma coisa. Meu coração saltou. O quê? Ela tirou novamente o notebook da bolsa e plugou o pendrive. Dessa vez, 2 arquivos apareceram. O segundo não estava lá antes. Era como se tivesse sido oculto propositalmente. O nome, Doc Final HPDF. Karina franziu o rosto. Esmeralda, eu juro que esse arquivo não estava no pendrive quando eu te encontrei. Meu estômago gelou. Talvez ele esteja programado para aparecer depois de ouvir o áudio. Murmurei, sem entender exatamente, mas sentindo que era algo preparado pelo meu filho. Karina abriu o arquivo, e quando viu o conteúdo, minhas mãos tremeram. Era um documento, assinado, datado, comprovado. Um acordo financeiro entre Fabiana e Lígia, a mulher que levou minha filha. Minha respiração ficou curta. Karina cobriu a boca. Isso é uma prova legal. Isso liga a Fabiana diretamente à mulher que sequestrou a Helena. Meu corpo esquentou, como se a indignação finalmente tivesse encontrado forma. Eu li o documento. Pagamento pela entrega da menor. Identidade ainda não verificada. Transferência de R$120 mil. Assinado por Fabiana de Moura. Senti as pernas falharem. Ela pagou, sussurrei. Ela pagou para levar minha filha. Rosa assentiu, triste. Sim, e seu filho, quando descobriu isso, acabou morrendo por causa dessa verdade. Um silêncio profundo caiu sobre nós, mas não era o silêncio da dor, era o silêncio da decisão. Eu olhei para as 2 mulheres e percebi, eu não estava mais sozinha, eu não estava mais frágil, eu não estava mais perdida. Eu era uma mãe com provas, eu era uma mulher com memória, eu era uma senhora com algo que Fabiana jamais imaginou que eu teria, força para lutar. Respirei fundo, e pela primeira vez desde a morte de Jorge, falei com total firmeza. Vamos até Guarulhos. Eu quero ver o último lugar onde Helena foi vista. Karina assentiu. Vamos de metrô até a linha Jade. De lá pegamos um ônibus. Rosa respirou fundo. Eu vou com vocês. Tudo que escondi por anos. Agora preciso reparar. Eu segurei a mão dela. Rosa, qualquer mãe faria o que você fez naquela época. Ela chorou. E então começamos a caminhar para a plataforma. Mas antes de descer as escadas, alguém nos chamou. Dona Esmeralda? Virei devagar. Era um rapaz jovem, franzino, uniformizado. Na mochila dele havia um crachá. Operador metroviário, Ricardo S. Ele segurava algo nas mãos. Quando chegou perto, estendeu para mim. Era um celular preto, antigo, com a tela trincada. Ele disse baixinho: Isto foi encontrado hoje nos trilhos, perto da estação onde seu filho sofreu o acidente. Tem seu nome escrito atrás. Achamos que a senhora deveria ver. Eu virei o celular e li. Para minha mãe, meu coração disparou. Meu filho, sussurrei.
Meu filho deixou isso, o rapaz assentiu. E tem uma mensagem dentro. Só não conseguimos abrir porque está com senha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Karina pressionou minha mão. Esmeralda, talvez seja a última coisa que ele tentou te dizer. Eu apertei o celular contra o peito e respondi. Então vamos descobrir a senha. E vamos descobrir o que ele tentou me avisar. O rapaz nos olhou com compaixão. Tomem cuidado, tem gente perigosa envolvida nisso. Vi vocês assistindo o áudio e acredito que seu filho não morreu por acaso. Eu ergui o queixo. Eu sei. E agora, eles vão descobrir que eu também não vivo por acaso. Peguei o celular, peguei o pendrive, peguei a correntinha da minha filha e entendi. A partir daquele momento, a caça começou. E não era eu quem estava sendo caçada. Era a Fabiana. Segurando o celular partido nas mãos, senti como se carregasse uma bomba silenciosa. Era pequeno, leve, tão frágil quanto um passarinho caído no chão. Mas dentro dele havia algo imenso. A voz do meu filho que eu ainda não tinha ouvido. As verdades que ele tentou me deixar. E as últimas peças do quebra-cabeça. Karina, Rosa e eu seguimos em direção à plataforma da CPTM que levava até Guarulhos. O céu estava cinza, pesado. O vento frio parecia atravessar meu corpo, mas dentro de mim havia fogo. Eu não era mais uma mãe ferida. Eu era uma mãe em guerra. Quando sentamos no banco da plataforma, Karina disse: "Vamos tentar desbloquear." Meus dedos tremiam, mas eu entreguei o celular. Rosa observava à distância como quem teme testemunhar uma revelação proibida. A tela acendeu. Senha, apenas 4 dígitos. Karina perguntou: "Você sabe o que o Jorge usava como senha?" Eu fechei os olhos. Lembrei da infância dele, do sorriso dele, das coisas que sempre dizia para me fazer rir. Lembrei do aniversário dele, da data em que ele se casou, da data em que meu marido morreu. Tentei todas essas datas. Nada. A tela piscou. 3 tentativas restantes. Senti meu coração acelerar. Karina passou as mãos pelos cabelos. "Esmeralda, pense em algo emocional, algo só entre vocês." Eu respirei fundo, muito fundo. Fechei os olhos e tentei ouvir a voz dele. E então, uma lembrança voltou. Jorge, aos 8 anos, deitado no meu colo, segurando meu rosto e dizendo: "Mãe, quando eu crescer, se eu me perder no mundo, vou usar sua idade como senha. Assim você sempre vai poder me encontrar." Eu abri os olhos, tremendo. Karina percebeu. "O que foi?" "Minha idade", murmurei. "Ele disse que eu sempre poderia encontrá-lo." Karina digitou 6. A tela aceitou os 2 primeiros números. Faltavam os 2 últimos. Jorge sempre dizia que o número do destino dele era o meu dia de nascimento, porque foi o dia em que o mundo ficou menos sozinho. Então Karina digitou 6. 4. As 4 teclas pareceram ecoar na estação inteira. O celular carregou e então... desbloqueado. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu apertei a mão de Karina como quem segura o próprio coração. "Abrimos, Esmeralda", ela disse com lágrimas nos olhos. Abrimos. A tela inicial apareceu, e imediatamente vimos algo que gelou meu sangue. 20 mensagens não lidas. Contato. H. Helena. Meu peito doeu. Karina abriu o aplicativo. As mensagens tinham sido apagadas, mas o celular tinha uma função de backup automático. E ali estavam elas. Mensagens enviadas dias antes da morte do meu filho. "Jorge, eu descobri mais uma coisa. Ela mentiu para você. Não volta para casa hoje. Se sua mãe ainda está lá, tire ela de lá agora. Jorge, ela vai fazer alguma coisa com vocês. Não confia na Fabiana. Não atende o número dela. Estou conseguindo documentos. Não conta para ninguém." Eu levei a mão à boca. Rosa começou a chorar. Karina leu em voz baixa. "Sua filha estava tentando te avisar, e o Jorge estava tentando te proteger." Meu coração sangrou. Então Karina abriu o álbum de fotos. E o que vimos mudou tudo. Havia fotos tiradas poucos dias antes do acidente. Jorge fotografou documentos da conta bancária secreta de Fabiana, comprovantes de depósitos em nome de Lígia, contratos assinados por pessoas desconhecidas, um endereço escrito à mão e uma foto tremida de uma mulher de costas. Eu me aproximei da tela e senti as pernas falharem. Eu reconhecia aquele corpo, aquele cabelo, aquela forma de caminhar. Minha voz falhou. "Essa é a minha filha."
Era Helena. Helena adulta. Helena viva. Helena ali, poucos dias antes do acidente do meu filho. Karina apertou meu ombro. Isso significa que ela tentou encontrá-lo presencialmente. Eu senti o ar sumir dos meus pulmões. E então, o celular vibrou. Por um segundo, pensei que fosse apenas uma notificação antiga, perdida na memória do aparelho. Mas não era. A tela acendeu com uma mensagem nova. Uma mensagem nova, do número H. Rosa deu um passo para trás. Karina ficou pálida. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia querer romper a pele. A mensagem dizia: Mãe, se você está com o celular dele, não volte para sua casa. Ela mandou alguém seguir você. Meu sangue gelou. Helena sabia. Helena estava viva. Helena estava me observando. E Helena estava tentando me salvar agora. Karina arregalou os olhos. Ela sabe que você desbloqueou o celular. Eu apertei o aparelho contra meu peito e senti uma presença atrás de mim. Um arrepio percorreu minha espinha. Girei devagar. Do outro lado da plataforma, um homem de boné preto, moletom escuro, mãos nos bolsos, observava fixamente a gente. Fixamente, sem desviar, sem piscar, como se estivesse esperando algo. Karina sussurrou. Esmeralda. Ele estava atrás de nós na linha vermelha. Eu achei que era coincidência. Meu coração acelerou. Rosa murmurou. Ele está seguindo vocês. Eu engoli seco, mas não recuei. Não agora. Eu encarei o homem de volta. Ele deu um passo à frente. Eu senti o cheiro de perigo no ar. Karina puxou meu braço. Esmeralda, precisamos sair daqui. Mas eu não tirei os olhos dele. E então, Helena enviou outra mensagem. Esse homem trabalha para a Fabiana. Ele não pode te achar. Saia da estação. Agora. Meu coração disparou. O homem avançou 2 passos. Devagar, calmo, ameaçador. Eu segurei o celular, o pendrive e a correntinha. E disse com a voz mais firme que já saiu de mim. Vamos, agora, porque eu não fujo mais, mas também não morro hoje. Viramos rapidamente. O som do homem acelerando os passos ecoou atrás de nós. Karina puxou meu braço. Rosa corria com dificuldade. E eu senti, pela primeira vez, que minha filha estava tentando me salvar de novo. O homem começou a avançar, primeiro devagar, como um predador observando a presa. Depois mais rápido, rápido demais. Os passos dele ecoavam no chão de concreto da estação como marteladas violentas. Tac, tac, tac. Karina puxou meu braço. Esmeralda, corre! Rosa vinha logo atrás, desesperada, mas o homem era jovem, forte e estava ganhando terreno. Eu segurava o celular contra o peito com tanta força que parecia querer fundi-lo à minha pele. Nas caixas de som da estação, a voz mecânica anunciava: Próximo trem sentido Aeroporto Guarulhos. Plataforma 2. O vento quente do túnel soprou contra nossos rostos quando descemos as escadas correndo. Mas antes que chegássemos ao fim da escada, o homem gritou. Para! Para agora! A voz dele ecoou sinistra, reverberando até nos trilhos. Karina quase tropeçou. Rosa chorava. Eu me virei por um segundo e vi. Ele estava tirando algo do bolso. Meu coração congelou. Karina arregalou os olhos. Esmeralda, não olha, não olha. Então o celular vibrou na minha mão. Uma notificação, mensagem de voz. H, minha filha, minha Helena. Com o coração disparado, coloquei o fone no ouvido. A voz dela entrou. Trêmula, urgente, sussurrada, como se estivesse escondida de alguém. Mãe, escute, ele não pode chegar perto. Esse homem trabalha para a mesma pessoa que levou eu e que matou o Jorge. Não pare. Vire à esquerda depois da placa azul. Eu estou tentando te achar. Eu senti todo o ar sair dos meus pulmões. Helena, minha filha, viva, falando comigo. O mundo sumiu por um instante. A dor virou força, a fraqueza virou instinto e a saudade virou coragem. Eu gritei, sigam-me! Agora! Corremos até a placa azul que indicava saída leste. O homem acelerou atrás. Então, algo inesperado aconteceu. Um segundo homem, alto, barba por fazer, casaco marrom, colocou o pé na frente do perseguidor e o derrubou no chão com um tranco seco. O barulho ecoou. O agressor caiu de bruços, xingando.
O homem do casaco marrom nos olhou rapidamente e disse: "Se mandem daqui! Rápido!" Karina travou. "Quem é você?" Ele não respondeu. Apenas empurrou o corpo do perseguido para longe e repetiu: "Vão!" E embora eu não confiasse nele, a vida inteira me ensinou a reconhecer quando Deus manda alguém no caminho, mesmo que seja por poucos segundos. Puxei Karina e Rosa. Corremos para fora da estação, atravessando a catraca aberta pela funcionária que viu o desespero em nossos rostos. O vento frio da rua bateu no meu rosto. Eu respirei fundo, arfando, e então perguntei: "Vocês viram aquilo? Quem era aquele homem?" Rosa ainda tremia. Eu acho que já vi aquele rosto antes, Karina completou, ofegante. Ele não parecia estar ajudando a Fabiana, mas também não parecia estar do nosso lado. Meu celular vibrou novamente. Mensagem de Helena: "Mãe, ele não é inimigo, mas também não é amigo. Tenha cuidado. E me escute agora. Eu sei onde estou." Meu coração parou por um segundo. Abri a mensagem. Era um texto curto, direto, devastador. "Guarulhos não é o destino, é o começo. Procure por uma casa com portão verde na Vila União. É onde tudo começou e onde tudo terminou." Karina leu por cima do meu ombro. "Vila União fica a 20 minutos daqui." Rosa arregalou os olhos. "Meu Deus, eu lembro dessa rua. É onde a Lígia costumava esconder as crianças antes de despachá-las." Meu estômago virou. Eu respirei fundo e disse com a voz mais firme que já saiu de mim: "Então é para lá que vamos." Karina hesitou. "Esmeralda, e se for perigoso?" Eu encarei as duas, sentindo lágrimas queimarem meus olhos, mas não de medo, de força. Eu já perdi meu filho. Não vou perder minha filha. Seja o que for que esteja me esperando naquela casa, eu vou enfrentar. O vento balançou a correntinha com a letra H pendurada no meu pescoço. E então, pela primeira vez em anos, eu senti a mão invisível da minha filha me guiando. "Vamos", eu disse. "Não vou recuar." E demos o primeiro passo rumo à Vila União, rumo ao Portão Verde, rumo ao passado, que voltou para me encontrar. A Vila União parecia um lugar esquecido por Deus. Ruas estreitas, casas simples, muros descascados, portas rangendo ao vento. E lá estava ele. O Portão Verde, exatamente como Helena havia descrito. Eu fiquei parada diante dele, sentindo a mesma sensação que sentimos antes de abrir uma porta proibida. Uma mistura de medo, intuição e algo quase espiritual. Karina, ao meu lado, sussurrou: "É aqui." Rosa segurou minha mão. Eu lembro dessa casa. Era aqui que a Lígia trazia as crianças antes de desaparecer com elas. Eu nunca soube o que acontecia dentro." Eu respirei fundo e toquei o portão. A tinta descascada saiu nos meus dedos, mas o peso emocional era maior do que qualquer coisa física. Empurrei. O portão abriu com um rangido lento, longo, quase como um lamento. No quintal, havia uma bicicleta infantil enferrujada, um sapato de criança abandonado, uma corda de pular arrebentada e desenhos presos na parede. Rabiscos antigos, borrados pelo tempo. Eu senti a garganta fechar. "Helena!" murmurei. "Minha filha passou por aqui." Rosa apontou para um dos rabiscos. "Olhe, a letra H." Eu aproximei o rosto. Era infantil, torta, mas era igual à forma como ela assinava os desenhos na escola. Eu passei os dedos sobre o papel amarelecido e chorei. Karina caminhou até a porta da casa. Estava entreaberta. Ela me olhou. "Quer entrar?" Eu engoli seco. "Eu preciso." Entramos. A casa era pequena, escura, com cheiro de mofo e abandono. Parecia que tinha sido esvaziada. Na sala havia uma única cadeira, e em cima dela, uma caixa de sapatos. Rosa se aproximou devagar. "Isso não estava aqui há 15 anos." Karina abriu a caixa. Dentro havia 2 pulseirinhas infantis, um laço de cabelo azul, uma foto de uma menina sentada na calçada e um bilhete amassado. Quando vi a foto, meu corpo inteiro tremeu. Era Helena, com uns 6 ou 7 anos, sentada sozinha, com o olhar perdido, e o detalhe que destruiu meu coração. Ela segurava a correntinha com a letra H, a mesma que estava no meu pescoço agora. Eu apertei a blusa no peito. Ela estava viva, ela estava tão perto, e eu não soube. Karina pegou o bilhete. Era uma letra apressada. "Ela não deveria estar aqui. Foi troca de plano. Levem ela para o contato final."
A mãe não pode saber. Eu senti um arrepio profundo percorrer minha espinha. Contato final? Perguntei. Que contato era esse? Rosa ficou pálida. Lígia falava disso. Era alguém acima dela, alguém que financiava tudo. Karina suspirou. Quem seria? Eu abri a boca para responder, mas antes... Bum! Um barulho do lado de fora nos fez congelar, como se algo tivesse batido no portão. Rosa correu até a janela. Meu Deus! O que foi? Perguntei. Ela tirou o rosto devagar da vidraça. Esmeralda, é aquele homem. Meu sangue gelou, o perseguidor da estação. Antes que eu pudesse reagir, meu celular vibrou. Mensagem de H. Mãe, não saia pela porta da frente. Ele está armado. Espere. Estou tentando enviar alguém para ajudar. Meu coração disparou. Ele está armado. Repeti, tomada por um terror gelado. Karina olhou para todos os cantos. Precisamos sair pela parte de trás. Rosa concordou. A cozinha tem uma porta velha. Acho que dá para fugir. Eu segui as duas até a cozinha. Mas quando abrimos a porta dos fundos, havia alguém lá fora. Alguém nos esperando. Um homem de casaco marrom. O mesmo que derrubou o perseguidor na estação. Ele colocou o dedo sobre os lábios, pedindo silêncio. Depois apontou para o portão frontal, de onde vinha a sombra do agressor armado. E então sussurrou. Vocês estão todas em perigo. Me sigam, agora. Karina hesitou. Você está com eles ou com a gente? Ele respirou fundo e respondeu. Eu estou com quem paga mais, mas hoje alguém me pagou para vocês saírem vivas dessa casa. Meu coração gelou. Quem? Perguntei. Ele sorriu de canto. Adivinhe. Meu estômago apertou. A única pessoa que sabia onde eu estava, a única pessoa que estava tentando me proteger, a única pessoa que conhecia cada passo do meu caminho era Helena. Ele confirmou. Sua filha mandou eu vir buscar vocês. E se demorarem mais um minuto, ela não vai conseguir impedir o que está chegando. Karina tremia. Rosa chorava. Eu apertei a correntinha no peito. E sabia. Eu tinha que confiar. Não porque ele parecia confiável, mas porque Helena queria isso. Então respondi. Leve-nos até ela. Ele assentiu. Mas antes de sair, ele estendeu um pequeno papel amassado para mim. Ela pediu para te entregar isto, mas prepare-se. Eu abri devagar. E quando li, as palavras entraram no meu peito como lâmina. Mãe, eu não estou em São Paulo. Eles me moveram. Estou mais longe do que você imagina. Meus joelhos quase falharam. Karina me segurou. Rosa tapou a boca. Eu senti o mundo girar. Onde ela está então? Murmurei. O homem respondeu. Eu sei o país, mas não posso dizer aqui. Tem gente ouvindo. E então completou. Se quiser salvar sua filha, vai ter que ser mais rápida do que Fabiana, porque ela está indo atrás dela também. Minha visão escureceu por um segundo. Fabiana, a assassina do meu filho, a sequestradora da minha filha, agora indo atrás dela novamente. Eu senti o fogo subir na minha garganta. Eu vou salvar Helena, ou morro tentando. Ele assentiu. Então venham, o tempo está acabando. E nos guiou para fora pela lateral da casa, por uma viela estreita, escondida, que cheirava a mofo antigo e segredo. E foi ali, entre vielas e sombras, que pela primeira vez eu entendi. Minha luta estava prestes a ultrapassar fronteiras. Meu destino estava prestes a mudar de país. E minha vingança estava apenas começando. O homem do casaco marrom caminhava à nossa frente, guiando-nos pela viela estreita atrás da casa do portão verde. O ar era denso, úmido, carregado de poeira. A cada passo, eu sentia o coração bater como um tambor dentro da minha garganta. Karina, ao meu lado, tremia. Rosa respirava rápido. E eu segurava a correntinha com a letra H, como se fosse uma bússola apontando para a minha filha. Quando chegamos ao final da viela, o homem parou. Virou devagar e disse, a partir daqui não posso carregar vocês, mas posso dar as informações que Helena deixou. Eu senti o ar sumir por um instante. Diga, respondi, já com a alma se acelerando. Ele olhou ao redor, como quem teme microfones escondidos. Depois, sussurrou, sua filha não está no Brasil. Meu estômago caiu. Karina tapou a boca. Rosa levou a mão ao peito. Eu só consegui murmurar, onde ela está? Ele respirou fundo e disse, Portugal, região do Porto. Meu coração falhou um segundo. Portugal, tão longe, tão impossível, tão repentinamente real. Karina murmurou. Meu Deus,
Lígia fazia contatos com famílias portuguesas. Era lá que muitas crianças sumiam. Rosa assentiu, trêmula. Helena pode ter sido levada para lá quando tinha 5 anos. O homem do casaco marrom continuou. Ela cresceu lá. Foi criada como outra pessoa, mas agora descobriu quem era e está tentando voltar para você. Eu senti minhas pernas amolecerem. Uma mistura de dor e esperança subiu pelo meu peito como um incêndio. Por que ela não volta? Perguntei com a voz cortada. Ele desviou o olhar. Porque alguém em Portugal está atrás dela também. O silêncio pesou. Carina franziu a testa. Quem? Ele hesitou. E então disse um nome que fez meu estômago virar. Ruth. Ruth. A mãe de Fabiana. A mulher que sempre me olhou com desprezo. A mulher que eu sempre senti que escondia algo. A mulher que mentiu, manipulou, ameaçou vizinhos. E agora, a mulher por trás da rede de sequestro? Eu fiquei sem ar. Ela está viva? Sussurrei. O homem assentiu. E poderosa. Muito mais do que você imagina. Ela fugiu para Portugal anos atrás. E de lá, continuou controlando tudo. Carina murmurou. Então, não é Fabiana a cabeça disso? Ele sorriu de canto. Fabiana é apenas a sombra. Ruth é o monstro. As palavras entraram no meu peito como agulhas quentes, mas ainda faltava algo. Algo que eu precisava ouvir. E Jorge? Perguntei com a voz embargada. Por que meu filho morreu? O homem me encarou. E não desviou, porque ele descobriu o nome verdadeiro de Fabiana. Eu franzi o senho. O nome verdadeiro? Ele tirou um papel do bolso. Um documento dobrado. Leia. Eu abri devagar, e o mundo parou. Na certidão de nascimento que ele me entregou estava escrito: Fabiana de Moura não existe. Seu nome verdadeiro era Fabiana Ruth Montenegro, a sobrinha direta de Ruth, criada para ser seu braço direito, treinada desde jovem para enganar, seduzir, manipular, usada para infiltrar famílias e roubar crianças e bens. Carina ficou em choque. Rosa desabou no chão. Eu fechei o documento com força. Ela... Minha voz vacilou. Ela casou com meu filho com outro nome? Sim, disse o homem, para se aproximar da sua família, para roubar o terreno que você e seu marido deixaram para Jorge, para conseguir acesso às economias dele. E, acima de tudo, ele respirou fundo antes de continuar. Para garantir que você nunca encontraria Helena. Meu corpo inteiro tremeu. Eu senti o chão desaparecer. Tudo fazia sentido. A frieza dela, o ódio dela, o desprezo dela por mim, as ameaças veladas, o sequestro, o dinheiro, a morte do meu filho. Ela era treinada para isso. Ela era moldada para isso. Ela era o braço da mulher mais perigosa da minha história. Eu estava sendo caçada por uma família inteira de predadores, e agora estava na hora de caçá-los de volta. Você disse que alguém me pagou para nos tirar dali, murmurei. Foi Helena? O homem balançou a cabeça. Na verdade, não. Eu senti uma pontada de medo. Como assim? Ele se aproximou um pouco e sussurrou. Foi o próprio Jorge. Aquela frase me atravessou. Meu filho? Perguntei com a voz quase inexistente. Sim. 2 dias antes de morrer, ele me procurou. Disse que, se algo acontecesse com ele, eu deveria proteger você e encontrar Helena. Ele deixou metade do dinheiro da venda do terreno guardado comigo para isso. E pediu que eu só aparecesse quando vocês corressem risco real. Minhas lágrimas caíram sem que eu percebesse. Meu filho, meu menino, meu Jorge, mesmo morrendo, mesmo sendo perseguido, ele pensou em me proteger. Eu apoiei a mão na árvore ao lado. Então, Jorge sabia que ia morrer? O homem hesitou. Ele sabia que estava sendo caçado, mas achou que conseguiria fugir. Achou que teria tempo. Achou que poderia salvar vocês duas. Eu engoli seco. Carina chorou. Rosa soluçou. Meu coração sangrou, mas também renasceu. Então falei. Diga o nome do país onde Helena está. Ele respirou fundo. Portugal. Mais precisamente, Vila Nova de Gaia, no Porto. Eu apertei o peito. Portugal. O lado oposto do oceano. Uma terra que eu nunca imaginei pisar. Mas eu iria até o fim do mundo por minha filha. Eu ergui o queixo. Eu vou até ela. Carina me segurou. Esmeralda, você não tem documentos, não tem dinheiro, como vai? Eu segurei o papel que Jorge deixou e disse, com o amor do meu filho, com as provas que tenho e com a força que me restou, o resto eu consigo. O homem assentiu. Se realmente pretende viajar, faça isso o quanto antes, porque Fabiana já embarcou para Portugal, hoje, de manhã.
Aquelas palavras foram um golpe. Eu senti a alma estremecer. Ela está indo atrás da minha filha, murmurei. Ele confirmou. Sim, e se chegar antes de você, pode terminar o que começou 15 anos atrás. Meu corpo inteiro se incendiou. E eu disse, com uma força que eu mesma desconhecia. Então eu tenho que ser mais rápida. Ele deu um passo atrás. Vocês precisam sair daqui agora. A casa já está sendo monitorada. Eu pago um carro para levá-las até um lugar seguro, mas é só isso que posso fazer. O resto depende de você. Eu segurei a correntinha, o pendrive, o celular do meu filho, e respondi, eu sou mãe, e mães não desistem. Ele sorriu, pela primeira vez. Boa sorte, dona Esmeralda. Vai precisar. E desapareceu na neblina das vielas como um fantasma. Karina me abraçou. O que vamos fazer agora? Eu respirei fundo e respondi, vamos para casa. Vou arrumar minhas coisas, e depois vou para o aeroporto. Rosa limpou as lágrimas. Esmeralda, isso é perigoso. Eu olhei para o horizonte e disse, não mais do que perder meus 2 filhos, não mais do que viver com essa dor, não mais do que viver sem a verdade. Respirei fundo e completei. A próxima parte da minha vida começa em Portugal. Cheguei em casa com o corpo tremendo e a alma queimando. Não havia mais tempo para medo. Não havia mais espaço para hesitação. Eu tinha uma missão, talvez a última da minha vida. Trazer minha filha de volta. Juntei as poucas roupas que tinha, coloquei tudo numa sacola velha e segurei o celular de Jorge com as 2 mãos, como quem leva um relicário sagrado. Karina e Rosa me acompanharam até a rua. Uma garoa fina caía, deixando o céu cinzento, mas meu peito ardia com uma coragem que eu nunca senti antes. Vou com você até o aeroporto, disse Karina. Eu também, disse Rosa. Eu olhei para as 2 e percebi que não estava mais sozinha desde o momento em que a verdade começou a aparecer. Vamos, respondi. Antes que Fabiana encontre minha filha primeiro. Um motorista de aplicativo nos deixou no Terminal 3. Eu desci do carro e senti o vento gelado da madrugada me bater no rosto. As luzes amarelas refletiam no piso de mármore, quase cegando meus olhos cansados. Era como se o mundo estivesse acordado apenas para assistir ao meu destino. Entramos. O saguão enorme parecia um labirinto brilhante de malas, vozes, chamadas, anúncios. Mas eu só via uma coisa, o portão de embarque para Lisboa. Rosa segurou meu braço. Esmeralda, você tem certeza? Eu respirei fundo. Minha filha está lá, e eu não vou deixá-la sozinha de novo. Caminhei até o guichê da companhia aérea. A atendente sorriu. Documentos, por favor. Entreguei minha identidade. Os dedos dela começaram a digitar. A tela iluminou o rosto dela. Ela franziu a sobrancelha. Digitou mais uma vez. Depois, apertou outra tecla. E então me olhou, com um tipo de medo que eu nunca vi em atendente de aeroporto algum. Senhora, só um momento, por favor. Ela chamou um supervisor. Meu coração disparou. O que está acontecendo? Perguntei. O supervisor olhou para mim, depois para o monitor. A senhora não pode embarcar. O chão sumiu sob meus pés. Como assim? Não posso embarcar? Ele respirou fundo, como quem teme machucar. Seu nome está em uma lista internacional, uma espécie de alerta. Meus olhos se arregalaram. Lista? Que lista? Karina ficou pálida. Rosa se apoiou no balcão. O supervisor continuou. Alguém denunciou a senhora por... Ele hesitou. Por perseguição internacional, tentativa de sequestro e risco à integridade de terceiros. Meu sangue gelou. Perseguição? Sequestro? Risco? Isso é um absurdo! Karina gritou. Ela é a vítima. O supervisor continuou. O alerta foi enviado de... Ele olhou para a tela. Portugal. Meus joelhos falharam. Ruth, só podia ser ela. A mulher que roubou minha filha. A mulher que perseguiu meu filho. A mulher por trás da morte dele. A mulher que treinou Fabiana. Ela estava um passo à minha frente e havia usado o sistema internacional contra mim. Eu respirei fundo. Eu preciso ir para lá. Minha filha está em perigo. Meu filho morreu por isso. Eu preciso salvar o que restou da minha família. O supervisor suspirou. Senhora, eu acredito em você, mas sem autorização judicial, a senhora não pode embarcar para nenhum país da União Europeia. Minha alma se partiu.
Karina colocou a mão na boca. Rosa chorava. Eu fiquei parada, segurando a sacola, sentindo minhas forças escaparem como água entre os dedos. E então, meu celular vibrou. Uma mensagem de voz, de Helena. Eu apertei o botão. E a voz que saiu era a voz mais desesperada que já ouvi na vida. Mãe, por favor, não vem pelo aeroporto. Eles sabem que você tentou viajar. Eles colocaram seu nome em tudo. Eu estou escondida. Eles me acharam. Eu tenho pouco tempo. Senti minha visão turvar. Ela continuou. A Fabiana está aqui. Ela veio atrás de mim. Mãe, não deixa ela me levar. Ela sabe onde eu estou. Mãe, ela está chegando. A voz cortou abruptamente. O áudio terminou no som de um grito abafado. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Helena! Helena! Mas o áudio havia acabado. Meu corpo todo tremia. Karina segurou meus ombros. Esmeralda, respira! Respira! Eu tentava puxar o ar, mas parecia que o mundo estava desabando dentro do meu peito. E então, uma voz atrás de mim disse: procurando alguém, sogrinha? O tempo parou. Me virei devagar. E lá estava ela, Fabiana. Elegante, fria, aterrorizante, com uma mala de bordo vermelha, um sorriso cruel nos lábios e óculos escuros que escondiam seus olhos, mas não sua alma podre. Ela tirou os óculos, seus olhos encontraram os meus, e disse com a voz mais gelada que já ouvi: você chegou tarde demais. Meu corpo tremeu. Karina deu um passo para trás. Rosa tentou segurar minha mão. Fabiana se aproximou lentamente. Acha mesmo que ia me vencer, velha? Acha que ia roubar minha vida? Acha que ia achar a sua filha antes de mim? Eu senti o coração bater tão forte que doeu. Ela inclinou a cabeça e disse, sussurrando: sua filha está comigo. Meu corpo inteiro congelou. Você está mentindo. Ela sorriu. Estou? E então, antes que eu pudesse reagir, um segurança do aeroporto se aproximou. Senhora Esmeralda, preciso que venha comigo. Eu arregalei os olhos. O que está acontecendo? Ele suspirou. Recebemos uma denúncia há poucos minutos de que a senhora está tentando fugir do país para... Ele olhou para a prancheta. Reencontrar uma pessoa que não é sua filha. Meu estômago caiu. Fabiana abriu um sorriso. Eu só quero ajudar, ela disse, fingindo inocência. Essa senhora precisa de tratamento. Ela está delirando há meses. Meu sangue ferveu. Você é a criminosa. Você matou meu filho. Você roubou minha filha. Você destruiu... Antes que eu terminasse, senti algo perfurar meu braço. Um ardor, uma queimação, um peso. Olhei para o lado. O segurança segurava uma seringa descartável. Isso é só um tranquilizante, ele disse, para sua segurança. Mas algo estava errado. Muito errado. O rosto do segurança parecia borrado. O chão girava. As luzes do aeroporto se alongavam. A última coisa que ouvi foi a voz de Fabiana. Baixa, cruel, vitoriosa, sussurrando no meu ouvido enquanto eu caía. Eu avisei que você não ia sair dessa viva. E então, tudo ficou preto. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Um cheiro forte de desinfetante. E o som distante de um monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Abri os olhos devagar. A luz branca me cegou por um instante. Eu estava deitada, numa cama. Um quarto pequeno, frio, com paredes claras. Por um segundo, achei que estava em um hospital. Mas não era. Era pior, muito pior. As janelas tinham grades, a porta tinha uma fechadura grossa, e no canto havia uma câmera apontada diretamente para mim. Eu estava em um quarto de contenção. Minha respiração acelerou. Eu tentei me sentar, mas alguém colocou a mão no meu ombro. Uma voz masculina disse: calma, dona Esmeralda. A senhora está segura agora. Eu olhei para cima. Era ele. O homem do casaco marrom, sem o casaco agora, usando roupa comum. Mas o olhar, aquele olhar firme, eu reconheceria em qualquer lugar. O que aconteceu comigo? Perguntei, ainda tonta. Ele puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Aquele segurança não trabalhava para o aeroporto. Era um dos homens de Ruth. Ele tentou te dopar para te levar para um carro no subsolo. Meu coração parou. E a Fabiana? Ele respirou fundo. Ela estava lá para garantir que você nunca acordasse. Senti a garganta fechar. Como eu vim parar aqui? Ele explicou. Eu estava seguindo vocês desde a Vila União. Quando vi o que estavam fazendo no aeroporto, interrompi a operação. Te tirei de lá antes que te levassem. Eu arregalei os olhos. Você salvou minha vida? Ele assentiu. Foi o que seu filho pagou para eu fazer.
Uma lágrima caiu dos meus olhos. Jorge, até o fim, pensando em mim. Eu respirei fundo, tentando me recompor. Onde estamos? Perguntei. O homem respondeu. Em um alojamento escondido próximo ao aeroporto. Lugar seguro. Ninguém vai te encontrar aqui. Eu me sentei na cama, ainda tonta. E Helena, você sabe onde ela está? Ele respirou fundo, como quem traz o peso de uma notícia grande. Ela está em Portugal, mas agora não está mais sozinha. Meu corpo inteiro se arrepiou. O que você quer dizer? Perguntei. Antes que ele respondesse, a porta se abriu. Devagar, como se o mundo tivesse parado para aquele momento. E então ela entrou. Helena, minha filha, adulta, linda, com o mesmo olhar doce que tinha quando era criança, e o mesmo tremor no queixo quando tentava segurar o choro. Eu levei a mão à boca. Helena, sou eu. Minha filha, sou eu. Ela correu. Corria como quem corre para voltar para casa depois de uma vida inteira perdida. E quando alcançou a cama, caiu de joelhos e colocou a cabeça sobre meu colo, soluçando como uma menina pequena. Mãe, mãe, eu procurei você. Eu tentei achar você. Eu tentei. Eu juro que tentei. Eu abracei sua cabeça. Meu coração não batia. Chorava. Meu corpo inteiro tremia. Minha filha, minha menina. Eu achei que você tinha morrido. Eu achei que nunca mais ia ouvir sua voz. Ela levantou o rosto, os olhos marejados. Eu sobrevivi, mãe. Eu vivi todos esses anos, sabendo que faltava algo em mim. Mas quando descobri meu verdadeiro nome, quando descobri você, ela tocou meu rosto tremendo. Eu te procurei, e depois que encontrei o Jorge, eu pensei que finalmente íamos recomeçar. Meu mundo escureceu. Jorge, sussurrei. Ele te encontrou? Helena chorou. Sim, poucos dias antes de morrer. Ele me disse, vou buscar a mamãe, vamos ser família de novo. Mas alguém o viu comigo. E então, eles foram atrás dele. Meu peito se rompeu por dentro. Eles mataram o meu filho. Eu murmurei. Helena assentiu, com o rosto banhado de lágrimas. Sim, mãe, foi a Fabiana, mas não sozinha. Ela fez tudo a mando de Ruth. O homem do casaco marrom completou. Ruth foi presa hoje de manhã. A Polícia Internacional estava monitorando ela há meses, e o material do pendrive foi suficiente para emitir um mandado gigante. Eu levei a mão ao peito. E Fabiana? Perguntei com o último fio de voz. Ele respondeu. Também foi presa. Quando tentou embarcar para Porto, usando documentos falsos, ela vai passar o resto da vida na cadeia. Karina entrou no quarto correndo e chorando, seguida de Rosa. Esmeralda, Karina gritou. Nós conseguimos. A polícia prendeu todas elas, Rosa completou. Helena está segura agora. Vocês duas estão seguras. Minha filha se deitou no meu peito como quando tinha 5 anos. Eu beijei o topo da cabeça dela. E naquele momento eu entendi. Nada pode destruir uma mãe que ainda tem amor para dar. Nada pode destruir uma história que ainda não terminou. Helena respirou fundo e disse, Mãe, eu quero ir para casa com você. Quero começar de novo. Eu acariciei seu cabelo. Vamos começar, minha filha. Mas agora, do jeito certo. Com verdade, com justiça e com amor. Ela sorriu, chorando. Eu sorri também. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti paz. A paz que vem depois da tempestade. A paz que só existe depois da verdade. A paz que só as mulheres que sobreviveram ao silêncio conhecem. Quando o sol nasceu, saímos do alojamento juntas. Eu, Helena, Karina, Rosa. O homem do casaco marrom ficou na porta e eu perguntei, qual é o seu nome? Ele sorriu de canto. Chame-me apenas de Protetor. Seu filho gostaria disso. Eu chorei. Ele acenou e desapareceu na multidão. Helena segurou minha mão. Mãe, vamos para casa? Eu apertei os dedos dela. Vamos, minha filha, e seguimos juntas para um novo começo. A vida me ensinou que a verdade pode atrasar, mas nunca falha. A justiça pode parecer lenta, mas ela sempre chega. E o amor de mãe? Ah, esse atravessa oceanos, crimes, mentiras e até o silêncio. Nunca deixem que digam que vocês são fracas. Nenhuma mulher madura é fraca. Nós somos o que resta quando o mundo cai. E quando renascemos, renascemos mais fortes do que qualquer inimigo poderia imaginar. Muito obrigada por assistir até o final desta história. De coração,
Obrigada pelo carinho, pela presença e pela força que vocês dão para que histórias como esta continuem sendo contadas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo relatos tão emocionantes e profundos como este. Um beijo no coração. E até a próxima história.